Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante. Como sempre, vamos falar de Galo por aqui. Hoje o Atlético tem um jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Jogo aí que pode ser um grande divisor, né, nesse campeonato para o Atlético, que briga e briga forte pelo título brasileiro. Enfim, vamos falar tudo sobre esse jogo contra o Grêmio, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe aí nos grupos do WhatsApp do Atlético para que mais gente possa conhecer o canal e, claro, ter ciência do conteúdo desse vídeo. E vou lembrar para você também uma seguinte situação aí, uma dica importante para você. Você quer ganhar o manto da massa? Pois é. Então aqui no canal você pode ganhar o manto da massa. Sabe como? Vou colocar na tela aqui, ó. Se nós atingirmos a 28 mil seguidores, eu vou estar sorteando aqui no canal para quem for inscrito o manto da massa. Portanto, se inscreva no canal, é gratuito e concorra a um manto da massa, porque assim que completarmos 28 mil seguidores no canal, eu vou estar sorteando esse manto da massa por aqui. Já estamos próximo disso. Corre lá e se inscreva. Bom, pessoal, então vamos falar sobre esse grande jogo de logo mais às 7h15 da noite, em Porto Alegre. De um lado, Sampaoli, de outro lado, Renato Gaúcho. De um lado, o ataque mais positivo da competição, o Atlético com 51 gols. Do outro lado, a defesa menos vazada da competição, o Grêmio, que só tomou 24 gols. Se de um lado o Atlético tem um desfalque de Jair, que foi muito bem no último jogo contra o Atlético Goianiense, do outro lado o Grêmio não tem Jeromel, o zagueiro que faz muita falta ao setor defensivo do Grêmio. O Atlético, o líder do segundo turno, uma campanha muito boa no segundo turno. O Grêmio a 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Portanto, aí um jogo com vários atrativos. E um jogo que é uma briga quem está lá em cima brigando pelo título. O Atlético em terceiro lugar da competição, o Grêmio sexto colocado da competição, o Atlético tem um jogo a menos, ainda tem que jogar contra o Santos, o Grêmio tem um jogo a menos, ainda tem que enfrentar o Flamengo, então várias nuances que nós vamos estar falando por aqui sobre esse jogo. A começar pelo time do Grêmio, que a gente sabe que é muito difícil ser vencido dentro da Arena Grêmio. O Atlético, pela última vez que venceu lá, foi em 2013, portanto, tem esse tabu a quebrar. Lembrando que nesse Campeonato Brasileiro, jogo dentro e fora de casa, tudo bem, o Atlético não tem feito uma boa campanha fora de casa, mas não tem torcida, não tem aquele diferencial, como sempre teria se o Atlético fosse a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Portanto, um momento muito bom para o Atlético se aproveitar disso e conseguir uma grande vitória hoje. O Atlético tem tudo para poder surpreender o Grêmio em Porto Alegre, mas, claro, tem que ter muita cautela, tem que se preservar defensivamente, porque o Grêmio tem jogadores habilidosos, a gente fala aqui sobre o Alisson, que também é um jogador veloz, o PP, que é um jogador muito veloz, e o Diego Souza lá na frente está ressurgindo no time do Grêmio. Renato Gaúcho fez o Diego Souza voltar a jogar novamente, tem sido uma peça fundamental do ataque do Grêmio, fazendo gols importantes para o time do Grêmio. O Atlético, portanto, tem que se preocupar com o seu setor defensivo, principalmente do lado direito. Hever e Guga. Esse lado tem ficado muito exposto nos últimos jogos. Contra o Atlético Goianiense, a entrada do Jair criou um equilíbrio por esse lado. O Jair começou a cobrir esse lado direito do Atlético e melhorou um pouco a situação. Porém, Jair está suspenso, não deve jogar. Imagino, né, o Sampaoli, se não surpreender a todos, deve entrar com Alan Franco no lugar do Jair. E aí a gente fala da possível escalação do Atlético aqui, que deve ter Everson, Guga, Hever, Alonso e Arana. No meio de campo, Alan Franco, no lugar do Jair, e Johan. Na frente, Savarino, Vargas e Keno. Não deve mudar muito essa situação. Muitas pessoas comentam, será que o Atlético não pode jogar com 3 zagueiros? Bom, o Atlético jogou nesse Campeonato Brasileiro em 6 oportunidades com 3 zagueiros. Teve 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Só para lembrar o torcedor, o Atlético utilizou 3 zagueiros nos 2 jogos contra o Flamengo, contra o Internacional na derrota em Porto Alegre, contra o Internacional no empate no Mineirão, contra o Bragantino no Mineirão quando venceu por 2-1 e na derrota para o São Paulo por 3-0 no Morumbi. Não imagino que o Sampaoli vai utilizar desse artifício hoje. Até porque, sinceramente, em todas essas partidas, tirando os 4-0 em cima do Flamengo,
o Atlético não fez grandes apresentações. Acho que o momento agora é de fazer o feijão com arroz. Não é mudar muito a situação do esquema tático do time, mas sim o posicionamento de algumas situações e, claro, a cobertura, como eu disse aqui, do lado direito da zaga do Atlético. Se preocupar muito com o meio de campo do Internacional, que terá o retorno do Lucas Silva para fazer esse meio de campo, aonde também tem o Jean-Pierre, tem o Alisson, que joga ali por essa posição. Tem uma dúvida ainda em cima do Darlan, ou do Matheus Henrique, ou do Maicon, para poder fechar esse meio de campo do Grêmio. Qualquer um dos 3 jogadores que jogarem vão dar uma consistência técnica muito grande ao Grêmio. Portanto, eu acho que esse jogo pode ser decidido no meio de campo. Mas o Sampaoli pode ter uma grande oportunidade de hoje ter um Atlético jogando de uma maneira reativa, porque o Grêmio vai dar espaço para o Atlético. E aí, hoje, entra a grande importância dos 2 jogadores que jogam pelas extremas, tanto o Savarino quanto o Keno, de utilizarem a sua habilidade e a sua velocidade para poder definir o jogo de hoje. Portanto, acho que o Atlético tem plenas condições de ir a Porto Alegre e vencer o jogo de hoje, né? Claro, não vai ser um jogo fácil, um jogo complicadíssimo. De um lado, a gente tem o Renato Gaúcho, que está há 4 anos e 4 meses no comando do Grêmio, então ele tem esse grupo nas mãos, sabe muito bem o que fazer, mas de outro lado, o Atlético vem de uma vitória contra o Atlético Goianiense, que traz um grande alento ao torcedor por ter visto o Atlético recuperar a sua intensidade de jogo e também uma variação tática no jogo contra o Atlético Goianiense. Então fica essa expectativa e a esperança de ver isso acontecer contra o Grêmio. Até a situação dos escanteios, a gente viu uma coisa diferente no jogo contra o Atlético Goianiense, até surgindo o gol do Jair de cabeça. O Atlético mudou até a sua maneira aí de estar batendo os escanteios, ou seja, São Paulo está revendo algumas situações e melhorando algumas situações do time. E, gente, agora chegou o momento de decisão. É um jogo importante em que a vitória pode dar ao Atlético uma grande oportunidade de dar um salto no campeonato, porque a sequência de jogos do Atlético, a gente lembrando que depois do Grêmio o Atlético pega o Vasco fora de casa, pega o Santos, que deve vir com o time reserva para jogar com o Atlético dentro de casa, aí depois você tem Fortaleza, Goiás, Fluminense, Bahia, Sport e Palmeiras. Do grupo dos 6, apenas Grêmio e Palmeiras. O jogo de logo mais e o último jogo do campeonato. Portanto, para o Atlético hoje, essa vitória pode ser um grande salto para conseguir aí essa disputa e ficar mais próximo de um tão sonhado título brasileiro. É isso aí, pessoal. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você concorrer ao Manto da Massa. Um grande abraço a todos. Valeu!